Olá pessoal, meu nome é Ivan Orcaio, do canal Síndico Agora. Esse é um daqueles vídeos em que eu respondo algumas perguntas mais recorrentes e são vídeos rápidos, né? E nós temos também aqueles vídeos mais longos em que eu respondo, eu falo sobre determinados temas, sempre muito interessantes da área condominial. A pergunta é a seguinte: o inquilino tem os mesmos direitos que o proprietário? Vamos lá. Em primeiro lugar, essa pergunta, eu lembro de quem fez essa pergunta, e ele queria saber se os direitos do inquilino são os mesmos que os proprietários que estão também morando no condomínio, tá? Vamos entender o princípio da locação. No momento em que o locador loca a unidade para o inquilino, para o locatário, ele está transferindo para o locatário algumas responsabilidades e está retendo para si outras. Por exemplo, o pagamento sobre impostos, o IPTU, é responsabilidade do proprietário. Ele pode até fazer um contrato de locação em que o inquilino pague a taxa condominial e o IPTU. Isso é problema entre as partes. Quando o condomínio for cobrar as taxas condominiais, ele não vai cobrar do inquilino. Eu já tive caso em que eu liguei para o inquilino, fiz a cobrança e ele falou: não, puxa vida, que apartamento que é? Aparentemente ele tinha vários, né? Não, é tal apartamento. Ah, que alívio. Lá é o inquilino, o senhor cobra o inquilino. Não, senhor, eu estou cobrando o senhor, porque por lei quem deve, quem tem que pagar é o proprietário. E depois, né, quando ele veio com algumas palavras, digamos, não muito elogiosas, eu falei para ele o seguinte: se o apartamento está alugado, quem deveria se responsabilizar pelo pagamento das taxas condominiais e do IPTU é o senhor, ou, no mínimo, a imobiliária. Eu garanto que todo mês eu ia olhar na conta se o dinheiro do aluguel estava na sua conta, mas o senhor se esquecia que existia taxa condominial e IPTU. Então, por exemplo, todo pagamento que se refere ao imóvel, a responsabilidade é do proprietário. Ele pode acertar até com o inquilino, mas a responsabilidade final é dele. Outra coisa, ao momento em que você loca uma unidade dentro de um condomínio, você não pode mais usar a piscina, você não pode mais usar a garagem, você não pode mais usar o salão de festa. Então, algumas direitos que o proprietário tem são transferidos para o inquilino e alguns direitos permanecem com o proprietário. Então, na verdade, não é que os direitos são os mesmos, são direitos diferentes, eles se dividem. O proprietário ele não pode mais usar piscina, salão de festa, sauna, quadra, não pode usar mais nada, mas ele pode participar da assembleia condominial, desde que ele esteja quite com os seus pagamentos. Já o inquilino não pode participar da assembleia. Às vezes o pessoal vem com aquela gracinha, para mim é uma gracinha, né? Ah não, o síndico, o condomínio, desculpa, o inquilino pode participar de assembleia extraordinária, porque é ele que vai pagar a despesa extraordinária. Problema dele. Quem paga não é problema do condomínio. Inquilino não entra em assembleia. Fim de papo. Se ele tiver procuração, ele pode subir até no telhado. Agora, se ele não tiver procuração, não entra. Não tem que inquilino ficar entrando em assembleia. Vamos colocar um exemplo que eu gosto de dar. Você imagina uma assembleia onde que tenha 30, um condomínio tem 30 apartamentos, tem uma assembleia para decidir sobre uma despesa ordinária que é o inquilino que vai pagar. Aí o que acontece? Esse prédio tem 11 inquilinos e na assembleia vão os 11 inquilinos e só vão 3 proprietários. Esses 11 inquilinos vão decidir, por exemplo, olha, nós não vamos fazer aquela reforma do elevador, mesmo que essa reforma seja resultado da utilização, do consumo, que quem paga é o inquilino, mas quem usa é todo mundo. Então os inquilinos, para não pagarem, eles decidem que não vão fazer a reforma, não vão fazer o conserto, que é um valor elevado. Ou seja, o inquilino vai decidir o que fazer no condomínio. Então na minha opinião, inquilino não põe o pé dentro da assembleia. Se ele tiver procuração, eu até limpo a cadeira dele, não tem problema nenhum. Mas quem está indo lá não é o inquilino, é um outorgado.
que por coincidência é inquilino. Entendeu bem a coisa? Ou seja, não há que se falar em maiores ou menores direitos. Existe a transferência de alguns direitos e outros permanecem com o condômino. Tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha que falar sobre as responsabilidades do inquilino e do proprietário. Dá um clique no canal, se você puder. Se inscreve também no canal, dá um clique no sininho, tá bom? Compartilha esse vídeo se você achou interessante e eu volto em outros vídeos aí de perguntas e respostas, tá bom? A gente se vê, até lá!